Olá a todos seguidores, amigos e alunos do America Connection. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do America Connection. Então hoje com vocês, aqui do meu lado, minha belíssima esposa, CEO do America Connection, doutora Júlia Tramujas Murad. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né, um casal de convidados muito especial, que é o Dr. Sérgio Luiz Henriques e sua esposa, Carla. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito, muito legal. O Sérgio é podemos falar agora que é um ex-aluno do America Connection, né, que teve a sua aprovação no INBD há pouco tempo. Seja bem-vindo, Sérgio, Carla, Júlia, é um prazer enorme esse bate-papo e vamos aí conversar de muita coisa interessante, processo migratório, prova do board, a importância disso hoje para a gente iniciar nosso processo de vida, né, nos Estados Unidos, profissional, e o que as pessoas podem esperar desse processo, né, tanto do ponto de vista ali de preparo, dedicação, até o momento ali final da aprovação. Bom dia, Carla. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sérgio, eu queria te perguntar uma coisa. Como que surgiu essa vontade de migrar para os Estados Unidos? Quando isso surgiu? E depois, Carla, eu queria que você falasse qual foi a sua reação. Quem que teve essa ideia primeiro? Bom dia, André. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Foi numa viagem que nós tivemos nos Estados Unidos em 2023, onde a Carla tem uma amiga de infância e um casal, né? E aí nós saímos para jantar e aí bate-papo, eles estão lá há mais de 10 anos, quase 10 anos, desde 2017 eles estão lá nos Estados Unidos. Que bacana. E aí, uma conversa informal, numa lanchonete, não lembro nem mais. Numa lanchonete. Numa lanchonete bem tradicional, não de rede famosa, tá? Nos Estados Unidos, em Orlando. E aí eles começaram a contar pra gente um pouquinho da experiência deles nos Estados Unidos. A gente foi, como todo mundo, abrilhantando os olhos, né? E ele indicou o Luiz Caseiro como sendo, pra gente entrar em contato, que ele ia dar a condição depois, como que é feito o processo imigratório. E a partir daí essa conversa começou a deslanchar. Aí fui apresentado pro André, né, naquela época também, para fazer o curso, e foi isso. Na verdade, até, assim, a gente sempre teve vontade, a gente gosta muito dos Estados Unidos, mas eu acho que o que motiva mais a querer migrar nesse momento é a família, né? Nós temos um filho de 8 anos, e aí a nossa vontade de morar lá por segurança, por educação, por dar maiores oportunidades à nossa família, acho que foi um primeiro ponto. Mas, assim, a gente sempre quis e nunca achou que era possível, né? Então, acho que quando a gente não conhece das opções, a gente acha que é algo inimaginável, né? Assim, não dá, como eu vou conseguir o green card, né? Como que eu vou morar? E assim, a gente também, nós somos pessoas mais velhas, então a gente não vamos pensar em, vou me aventurar nos Estados Unidos. A gente não tinha essa condição, porque, querendo ou não, a gente tem uma vida estável aqui. Sim. E aí, assim, não poderíamos pensar em aventurar. E aí, assim, o Sérgio falou, eu não posso mudar para os Estados Unidos e, assim, não trabalhar na minha profissão, que eu estou há tantos anos. Sim, 25 anos. Me dediquei a vida toda para isso e vou lá. Não temos problema nenhum em trabalhar em outra coisa. Mas ele queria continuar como dentista. Porque é uma ótima profissão, né? É uma profissão. Né? Nos Estados Unidos e é muito bem reconhecida. E muito bem Também, reconhecida. né? E aí, assim, mas a gente não imaginava que isso era possível. Né? Porque você escuta falando daqui ou dali, mas você acha que tudo é impossível, não é para você. São muitas informações, São né? muitas informações. E aí esse casal de amigos falou, não, Sérgio, é possível você vir com um visto válido e é possível você também trabalhar na sua profissão. Foi aí que brilhou os olhos, né? E aí a gente começou a pensar, poxa, e aí, né? E aí, como família, você tem N coisas que começam a pesar numa decisão dessa, né? A gente vai migrar, existe um custo para isso também. Que não é barato. Que não tem é que ser feito um barato. planejamento, Tem que né? ser feito um planejamento financeiro. Tem a questão da família, né? Você tem muitas decisões ali na hora que você vai pensar, poxa, e agora, né? Eu lembro que a gente teve essa viagem, foi uma viagem de lazer que a gente fez em junho. E a gente ficou 2 meses colocando na ponta do lápis e pensando, e aí, vamos conversar, e aí a gente ficava assim, e aí, vamos? Aí ele queria, aí eu ficava pensando mais mas como vai ser, né? E os pós e os contras, né? Sim. Tudo. Aí pesa, né? A família que vai ficar, porque, né? A gente vai, vamos para onde, mas
começou a se fazer o desenho. E aí ele falou dessa pessoa, né, que indicaram a gente, que é o Luiz. E aí ele teve uma conversa com ele de possibilidade de trabalhar na área dele. Acho que começou daí. Isso, foi o passo mais importante, né, para tomar a decisão, foi quando ele falou que tinha condições de eu revalidar o diploma e seguir trabalhando nos Estados Unidos como dentista. Aí foi a hora que a gente bateu o martelo. Então é isso que a gente quer e vamos tocar o processo. Então isso foi uma decisão realmente familiar, Foi né? uma decisão familiar. A gente sempre comenta isso, né? Que tem que ser uma decisão familiar, porque é um passo muito importante, né? Então, como vocês falaram, a gente não pode brincar de casinha, se aventurar e migrar, sendo que tem filho, né? Tem outras questões que envolvem questão financeira, de planejamento, né? E a gente vê que estabilidade, o problema não seria estabilidade aqui no Brasil, né? Porque vocês têm uma vida boa, né? Enfim. E o que pesa mais pra gente como família é segurança, educação, né? Estabilidade econômica, a gente pensa mais nos filhos do que em nós, né? Sim, a oportunidade que a gente vai dar pra ele, né? Assim, exatamente. De crescer e poder... Uma outra cultura, vivenciar uma outra cultura, né? E eu acho que também a oportunidade, né? Porque a possibilidade dele poder trabalhar lá, por mais que não seja de imediato, isso é um plano de alguns anos, tempo, né? A gente sabe aqui, vocês vão comentar sobre isso, mas é um plano de anos, né? Assim, é um planejamento que se faz ano a ano, mas a possibilidade de ele poder trabalhar lá, né? E na área dele. Que a gente ama, que a gente faz há tantos anos. Que vocês, né, fazem com tanta paixão, mas assim, de poder trabalhar nisso é o que ajuda, porque você vai estar morando num país que você vive bem, né? Sim. Com é uma qualidade. Né? E o recomeçar não é fácil, né? E numa área que você tem expertise, né? Eu falo muito nas consultorias que, assim, isso tem que ser um plano familiar. Quando um dos dois não quer, dificilmente vai dar certo, não vai dar certo. Então tem que ser eu acho que você imigrar, né, e decidir por imigrar, tem que ser uma decisão de marido, mulher, filhos, você tem que ter essa harmonia dentro de casa, caso contrário, alguém não vai estar feliz, a experiência não é boa, e você tem que ter a noção que isso vai levar um tempo também. É um processo que quando você inicia até o momento que você termina, é longo. Sim. Então, assim, você tem que tentar iniciar isso o mais rápido possível, porque leva tempo, burocracia, dinheiro, tudo isso. Então, leva tempo, tanto do processo migratório, quanto do processo de revalidação. O nosso processo migratório vai fazer 3 anos, desde a entrada. Isso. E a gente está esperando agora a entrevista e tal. O Sérgio já teve, vocês já tiveram, né, o I-140 aprovado, agora estão na fase de aguardar a entrevista. Sim. E qual que é o maior receio que vocês têm nisso tudo? Teve algum medo quando vocês começaram a realmente colocar isso no papel, a fazer acontecer? Geram vários medos, né? Primeiro que, assim, quando você parte do momento, né, o ponto inicial, vamos imigrar, né? Vamos começar o planejamento. Você tem a parte de vou começar a conversar com a família sempre no primeiro momento vai dizer que isso é loucura, né? Você tem certeza, então existe o ponto de... E tem o apego familiar que eu acho que acaba pesando, mas assim, quando você decide fazer isso, é um processo longo, você também muda a sua vida em prol desse processo, isso em prol desse planejamento. Por mais que todos falam assim, né? Olha, o processo vai rolando, vai vivendo a sua vida. A gente vai fazendo isso, mas não mas tem como preso, né? Não pensar, não tem né? como não pensar, não tem como a todo momento você pensar em lá, pensar como vai ser, financeiramente aqui, o que você está fazendo, e ajustando os pontos, né? Então, é um planejamento que, por mais que ele seja longo, mas ele vai te Até porque a colocando gente ali tem no que ter dia uma a dia. reserva também, para quando imigrar, né? A gente não pode ir com uma mão na frente e Isso, outra atrás. E aí a gente começa a ter essa parte do planejamento. Então, imigrar, além da profissão, a gente tem uma criança de 8 anos. Então, a gente começa a todo momento pensando assim, bem, qual o lugar que eu vou morar? Então, isso já tem que começar a fazer. E aí começa a pesar as escolas. Então, inicialmente, eu não moro lá, mas assim, todo o planejamento e todo o estudo que nós fazemos é olhar assim, bem, eu acho que eu tenho que colocá-lo numa escola que são notas A. Então, lá nos Estados Unidos, a minha ideia é colocá-lo numa escola pública, porque são escolas públicas que são boas, são de qualidade, tem excelência em estudo. Hoje, meu filho estuda numa escola particular aqui. E aí, chegando lá, as escolas públicas elas são classificadas por notas. Então, A, B, C, D. E as escolas são de acordo com o CEP onde você vai morar. Sim. Então, assim, a gente às vezes fica pensando muito nisso, mas é porque isso pesa, é muito diferente, né? É muito diferente. Então, para quem tem filho, essa é a decisão número 1. É número 1. Onde morar, né? Isso precisa fazer parte da sua decisão de imigração, do seu processo como um todo, né? Então, onde eu vou morar? Que me deslocar no trabalho, mais tem, mais exatamente. A preferência é sempre a escola das crianças. do filho.
E aí você começa a entrar nessa parte. Eu preciso escolher, vou morar num lugar onde o CEP é próximo de uma escola com uma nota melhor. Sim. Porque, a princípio, eu quero dar o melhor para o meu Com filho. certeza. Então, quando você tem crianças com filhos, isso começa a fazer parte da decisão. Diferente que quando você não tem, É que verdade. você pode morar e às vezes... E os locais mudam, né? De acordo com o CEP, Sim. você tem residências mais caras, Sim. residências Mais mais baratas. Sim. E aí você tem que começar a pensar, vou alugar, vou comprar... Como eles fazem como lá, eles né? fazem lá. Existe, assim, N decisões que você começa a pensar no que, de fato, faz sentido, né? Então, tem aqueles que falam, não, você pode comprar, mas aí se você não se adapta àquele local... Isso. Se, por exemplo, o Sérgio vai arranjar um trabalho que é muito mais distante, longe, né? Que não vale mais a que pena. não vale muito mais a pena, deslocamento. e aí você comprou uma casa, você fica meio preso, porque lá faz muito sentido, isso é uma cultura americana, de fazer financiamento, né? Lá Um país você com financia taxas de sua juros casa com mais uma taxa baixas, de juros super historicamente, baixa. né? Então, faz sentido você não se descapitalizar Com certeza. e, às vezes, você financiar uma casa. É. Mas aí a taxa de juros hoje, como chegar... residente Sim. estrangeiro, é uma. Isso. Como Sim, até você ter os residente com scores, green card, né? é outra. Isso. Então, aí você começa a pesar na decisão, assim. Então, inicialmente, a gente pensa em alugar, né? Fazer um score. Fazer um Sim. score no Sim. banco de Isso, 1 a porque aí 2 você pega anos. taxas mais atrativas, Sim, né, aí você- condições melhores para quem já tem um histórico já de começar a trabalhar, tá pagando imposto de renda, né? Isso, Até ver se a gente se adapta naquela Isso, região. naquela região. Ah, não gostou da região. Uhum. A Muda. facilidade, né? É mais fácil do que você já ter comprado a Sim, residência. com certeza. Né? Com certeza. É o que a Você gente consegue sempre mudar. vê e também orienta, né? Porque você chegar e já comprar uma decisão que às vezes vai te amarrar a determinada Ali é localidade, aquela localidade. isso pode ser prejudicial. Vai ser uma fase que inicialmente está tudo sendo novo, né? Então Sim. vai estar Tudo novo, conhecendo adaptação toda a de todos região. nós. Vou realmente gostar de morar lá? Será que vai ser bom para os meus filhos, isso, né? é. Então é todo um processo, né? Mesmo porque, se a gente pensar, a gente está falando só da parte migratória, mas se a gente entrar no mérito da profissão, que a gente vai falar disso, a gente hoje tem a possibilidade de trabalhar como higienista, né, no estado da Flórida, né, através da legislação estadual, então você é aprovado no board, com o green card ou um visto de trabalho que te permita trabalhar legalmente lá, você pode trabalhar como higienista, né, fazendo a prova da ADEX e tal, então passando pelos trâmites legais, né. E só que você não significa que você vai trabalhar como higienista um tempo, vai ganhar um dinheiro, vai fazer o score, mas muitas vezes não é o seu ponto final. Você quer revalidar o diploma, você quer ser dentista. E aí você vai aplicar para as universidades. E às vezes você vai pegar o quê? Universidade em outras cidades daquela que outros estados. E se você compra uma casa e manter um financiamento ali num local fixo determinado, isso pode prejudicar. Pode se prender, né? Entendeu? Então o isso. ideal é você já pensar nisso também. Não, eu vou chegar naquele lugar, que é o lugar onde eu quero chegar, onde eu posso trabalhar, o Sérgio já está aprovado, Sim. o Green Card já está o I-140 aprovado, vai ser aprovado na entrevista. E aí você vai chegar num lugar para começar a trabalhar, viver, né, uma escola boa pro filho de vocês, mas não é o ponto final do Sérgio. Isso. Né? Acho que você tocou num ponto que fez parte do nosso processo inicial. Então, inicialmente, a ideia dele vou ser higienista, até para ficar por alguns anos, e depois pensar na revalidação final. Sim. Acho que você pode até comentar que você chegou a fazer, né, uma prova para Sim, higienista. cheguei antes a fazer a prova para higienista e agora eu decidi fazer a prova para dentista mesmo, para revalidar. Graças a Deus passei, né? Passou de primeira. Graças a vocês. De primeira. Graças a vocês, né? Pelas aulas, pelo todo o conhecimento passado, né? Pela dedicação de vocês. É claro, eu fiz a minha parte também, a minha dedicação de estudo durante 4, 5 meses. Me prendi muito de coisas particulares, né? De ir em aniversários, passear com a família para ficar estudando, claro. Mas também a dedicação de vocês no curso foi excepcional. Obrigada. Sérgio, deixa eu aproveitar entrar nesse mérito, né? E te fazer uma pergunta. Você continua trabalhando, você trabalha, né, como cirurgião dentista. Eu queria saber como que foi essa sua rotina de estudos, em meio a filho, esposa, casamento, família, trabalho. A Carla apoiou desde o começo. Como que foi a reação da sua família? Porque eu acredito que em alguns momentos você teve que falar alguns nãos, né? Muitos não. E como foi a reação do seu filho também, né? Porque tem 8 anos, né? Então a gente sabe que ainda tem uma demanda grande, né? Quer brincar, quer jogar futebol. Sim, Conta um pouquinho pra gente quantas horas você estudava. Então, eu trabalhava, né? Trabalho, né? De manhã até
17 horas, aí chegava em casa, já sentava no computador, já começava a fazer bootcamp, ler as RQs, aí 8 horas começava a aula do curso, né? Fazia a aula e depois ainda voltava pro bootcamp. Então, que nem o Arthur fala, né? Falava, não posso nem ligar a TV que tá me atrapalhando. Ele nem podia nem ligar a TV, nada, porque incomodava, né? Porque você tá concentrado, você tira o foco, né? Tava no meio da aula, por mais que fazendo anotações, as dicas que vocês passavam, que era muito importante, essas dicas, então não poderia ter ruído. Muitas vezes ele tinha aniversário de amiguinhos da escola, todo mundo ia, e menos eu ele. ficava. Todo mundo perguntava, até brincava com a Carla, solta ele da prisão durante alguns meses, mas isso faz parte do processo, né? Sim. Não É tinha transitório, jeito. né? É transitório. É Isso. dedicação. Então, a minha dedicação, a partir das 5 horas até meia-noite, eu ficava exclusivo para estudar. E aí então, eu parava para jantar, ele ia dormir, parava um pouquinho após o curso, dava uma ficava uma atençãozinha de meia hora, 40 minutos, até ele dormir, voltava, fazia as questões, continuava o meu estudo, até meia-noite, meia-noite e meia, e outro dia acordava... E 6 horas, estava acordando outro dia. Acordava outro dia. Então, é uma rotina puxada, mas assim, muito importante, porque não adianta só... Você tem que abdicar a mão de um sonho. Então, o meu sonho naquele momento era o quê? Ter o PES para revalidar meu diploma. Então, eu tinha que abrir mão de coisas, né? De estudo, de vivência em família, de aniversários, de convívio. Muitas vezes não ia para Santos, meus pais são em Santos, têm idade, então tinha a cobrança deles também. Com certeza. Mas eu tinha que abrir mão de alguma coisa para poder. E graças a Deus deu tudo certo. E agora a gente aproveita com a família, aproveita com os filhos. Volta a rotina normal. E Carla, como que foi acompanhar tudo isso? Ter que se desdobrar ali, né? Então, assim, pra você falou, as outras funções. Você até comentou, né? Inicialmente ele conversou comigo, olha, eu vou fazer o curso, são 4, 5 meses, e aí, né? E assim, é o que eu tava falando, a gente sonha em conjunto, né? Claro, então existe um sonho por trás de tudo isso. E aí eu falei pra ele, bem, eu te apoio na sua decisão. Você sabe que você vai ter que se dedicar e que você vai ter que se dedicar. Então, assim, é isso que você quer? Eu tô aqui para isso e a gente vai fazer juntos, né? Então, eu acho que eu e o Arthur, né, nós apoiamos muito ele na questão de deixá-lo livre para estudar e segurar o resto. Então, realmente, né? É fácil, não é, gente? Não. Assim, são 4 meses, né? Ele ficando em casa, eu saindo para ir para aniversário sozinho, indo para os lugares, eu e meu filho e ele ficando, porque ele se dedicou, né? E ele tem um ponto que eu admiro muito nele, que é a disciplina. Ele é muito disciplinado para estudar. No Sérgio desde o começo. É muito disciplinado. Então, assim, eu tinha muita confiança nele, né? Nós tínhamos muita confiança. Os amigos, né, viam a dedicação dele. Então, não é fácil, mas eu acho que são meses, né? A gente tá falando de 4, 5 meses, né? De uma vida inteira, de uma vida que vocês toda ainda vão ter lá fora, né? Isso, então... Acho que essa foi a ideia. E aí ele falou, não, eu quero fazer. Eu falei, então bora lá. Eu lembro que a primeira aula foi em janeiro, era o aniversário da minha irmã. A gente estava lá comemorando o aniversário dele e ele já estava lá em cima. Eu falei, não. dia 20 de janeiro. 19 de janeiro. 19 de janeiro, eu lembro. Eu lembro porque era aniversário da minha irmã, então a gente cantando parabéns lá embaixo, e ele foi pra lá, ele ficou lá na sala estudando, já pra começar. Levava o salgadinho, refrigerante, ia comendo. Aproveitou a festa já de outro começou. jeito, né, Sérgio? Mas esse apoio é muito importante, né, da família, da esposa principalmente, né, que tá ali lado a lado, compreender tudo isso. Isso que faz casais serem fortes, na verdade, né, porque eu vejo muito assim, a gente vê muito nos alunos quem tem um foco, quem tem a disciplina. A gente já vê de cara quem tá disposto, ali né? tá disposto a passar por isso, quem tem uma chance maior de aprovação, porque nós passamos por isso, né? Então, assim, eu lembro quando a gente estava no processo de estudar, a Maria Luísa tinha 1 ano e meio. Então, né? vocês admiram. Ela tinha 1 ano, quando a gente fez a prova, ela estava com 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, assim, e nós dois fizemos juntos, né? Mas eu falava muito assim, tirar o peso da Júlia. Então, na época eu falava assim, estuda o tempo que você tem, mas não se sinta pressionada, né? Então, assim, por mim mesma. A pressão é minha, tá nas minhas costas. Eu falo assim, eu não vou pra lá pra repetir essa prova.
prova eu vou passar. Esse é o receio, acho que de quem tá estudando. E aí, assim, a Júlia foi viajar ainda para Mas eu visitar os tive- familiares, método em Santa diferente. Catarina eu fiquei, né? E a gente fala muito no curso, a gente é muito franco, né, o Sérgio? Ó, Sim. não vai ter feriado, não vai ter Carnaval, Páscoa, não nós vai ter passamos carnaval. carnaval. Eu lembro, Eu eu lembro pego- disso. A gente pega fim de semana para estudar, para dar aulão, porque é o mecanismo que faz dar certo. A gente sabe que quem aceita isso e faz do jeitinho que a gente fala para fazer, vai ter aprovação. Né? Então, assim, não dá para fugir muito disso. É uma dedicação muito intensa. E nas consultorias a gente é muito franco com o pessoal. Fala assim, ó, aqui a aula é de segunda a sexta, todo dia, simulado aos sábados, feriado, esquece feriado. Vai ter fim de semana que vai ter aulão? Vai ter aulão. Então você tem que estar disposto a passar por isso. Se fizer, vai dar tudo certo. Mas o quê? A gente faz a nossa parte, mas você tem que fazer a sua parte. Sim. Que é o que o Sérgio falou. A gente sabia que o Sérgio ia passar porque ele não estava só presente na sala de aula. Ele estava estudando nos momentos que ele estava disponível na vida dele. Então ele entendeu o processo. Ele entendeu. celular. O Sérgio entendeu o processo. Então, Ele assim, entendeu como que tem que era ser feito, necessário. entendeu o peso A disso. gente não, né? nunca vai iludir ninguém nesse sentido, porque a gente sabe que é difícil. Vai ter que abrir mão, vai ter que abrir mão, Sim. vai ter que falar não, vai ter que pegar todo o tempo que você tiver disponível para estar focando nisso. É fazer um monte de questão, é revisar matéria, é estar na aula, é estar nos feriados na aula, no aulão, enfim. E tem que fazer isso aí porque... É treinamento, fazer assim, é dedicação E mesmo. o peso de É. você ter um feio nessa prova, para nós que somos brasileiros e estamos no Brasil, né? É. É muito complicado, porque É. a gente não tá pagando só a prova. A gente tem É. que se deslocar para ela Deslocamento. fazer. Tem. Nossa Quem Senhora. tem filhos ainda tem que fazer todo um manejo, vai levar, não vai levar, com quem vai ficar, vai levar alguém para ajudar. Uhum. No caso, você tinha a Carla, né, pra estar com você ali, Não, interagindo. foi uma exigência. Eu falei. Uma Não, exigência. Mas é uma não, você brincadeira, vai né? comigo de qualquer jeito, não adianta. Porque eu cheguei, ele tá falando assim, mas é engraçado escutar isso. Mas eu falei assim, bem, vamos pensar em custo? Você quer ir sozinho? Uhum. Vai, paga passagem. Porque, gente, Sim. assim, Sim, é tudo vezes voltamos 3, a falar, né? planejamento financeiro, né? A Sim. prova não é uma prova barata, É. né? Custo, né? Tem todo Passagem, então, hotel, tem hospedagem, tudo que alimentação. envolve, tudo. né? Ir Mas pra aí lá. ele falou, não, eu quero que vocês vão comigo para me apoiar, eu Isso é quero, importante. eu Isso quero é que muito vocês importante. estejam lá. é. Ele É. falou assim, eu preciso de vocês lá, por Sim. mais que seja um apoio moral. É, lógico. Mas é o apoio que É, então. lógico. E aí você vai planejar. Filho, você quer ir passear? Óbvio que ele vai querer. E aí você vai pra lá, não vai pra lá fazer a prova em um dia, né? Aí você já Isso, tem o é. custo de Já uma tem- viagem é. pra passear. fazer- Já aproveita e faz Já tudo, aproveita e né? faz Já que vai tudo. ter que ir até lá, né? Une o útil ao agradável. Sérgio, teve algum momento que você pensou em desistir do processo, que ficou muito difícil durante o curso? Ou isso nunca passou Não, pela sua isso cabeça? nunca passou pela minha cabeça. Desistir, não. Porque assim, a partir do momento que eu tinha colocado na minha cabeça, eu sou muito assim, decidido. Se eu coloco na minha cabeça, ó, você tem que fazer isso daí para dar certo. Então, eu vou atrás e, que nem a Carla falou, eu me dedico 100% àquilo lá. Que legal. Então, eu sou bem focado. Até no nosso grupo, né, eu sempre falo, ó, mantenha calma, o foco, não adianta ficar nervoso. Uhum. O nervosismo faz parte. Eu fiquei nervoso, sim, mas a partir do momento que eu entrei na sala, Aquilo sumiu. aquilo acabou, abri o computador lá, fui fazendo, tranquilo, saía nos intervalos, seguia as orientações de vocês, focado ali o tempo todo. Descansei depois do primeiro dia de prova, que nem vocês falaram. Descansei, arejei a cabeça. No outro Isso. dia, fiquei trancado no hotel. A Carla e o Arthur foram passear na passear, ele cidade É isso aí. o dia todo, focando para estudar para o segundo dia. Então, assim, desistir, não, porque senão, se fosse para desistir, eu nem começaria, nem entrava no curso, né? E o primeiro bate-papo que eu tive com o André, até ele falou, então é a sua hora, o momento é agora, a gente porque conversou você já sobre isso tinha, também. já estava com o I-140 aprovado e estava para sair a entrevista, então você precisa. Uhum. Então, as palavras do André, você precisa disso, foi Sim. para mim, foi o, É. assim, não tem desistência, é isso que eu tenho que focar, então vou me dedicar ao máximo para poder É. obter Até o porque está crédito. sendo uma exigência, Isso, né? é isso Hoje que em eu ia entrar dia, nesse mérito ter também. a aprovação no ANBD, né? Está sendo uma exigência pelos agentes imigratórios. Então, não quer dizer que quem não tenha não vai conseguir, mas sim. está se tornando um peso muito grande, né? A maioria dos agentes, pelos relatos que a gente tem tido, É. estão exigindo essa prova. A gente tem relatos de dentistas que acabaram sendo negados na entrevista,
porque não tinham aprovação no board. Então... Isso é uma coisa que eu também deixo muito claro, assim, quando a gente faz a consultoria, porque, assim, eu entendo que as pessoas, às vezes, querem, vou fazer o processo migratório, depois que der certo, eu inicio o meu processo de estudo, mas a gente tem que se adaptar à exigência migratória de momento. E vocês sabem, a Carla, mais do que todo mundo aqui, que a imigração nos Estados Unidos é muito assim. Então, e é engraçado que, assim, em determinadas administrações, tem coisas que são melhores e piores, e em outras são melhores e piores em outras coisas, não tem uma coisa absoluta. Então, assim, não é porque agora é o Trump, ali era o Biden, não, o Biden tinha coisa muito ruim também, e o Trump aqui tem coisa boa, tem coisa ruim, então a gente tem que se adaptar à realidade do momento. Então, quando a gente pega anos atrás, aí de 2016 até 2019, vamos ser sinceros, os green cards estavam muito facilitados. Muito mais fácil. Porque, assim, você atingia ali o critério mínimo exigido, a pessoa era aceita, sem ter necessidade de comprovar que você estava num processo de revalidação, e em 1 ano e meio você estava com o green card na mão. Era muito rápido. Era muito rápido. Só que o que aconteceu? E a gente comenta isso nas consultorias. O pessoal chegava com esse green card nos Estados Unidos e não cumpria um plano de transição profissional. Então o governo americano começou a olhar e falou assim, olha, eu estou dando green card de pessoal qualificado, para o dentista ser dentista aqui, para o médico ser médico aqui, fisioterapeuta ser fisioterapeuta aqui, esses caras não estão fazendo isso. Eles estão fazendo Uber, abrindo um outro negócio, fazendo qualquer coisa. Porque a partir do momento que você tem green card, você pode fazer o que você quiser. Então o governo começou a falar assim, as exigências aqui vão ser essas e vão ser mais rígidos com elas. E eu quero o quê? Que você me comprove que você vai fazer isso lá. E aí entra a prova do board. Então hoje o que a gente tem visto é o quê? Muitas vezes, às vezes o I-140 é aprovado, e às vezes a pessoa até não tem o board, se tiver um currículo muito bom, que é o caso do Sérgio, mas quando chega na entrevista, o cara quer saber, tá, mas beleza, e o que você está fazendo para fazer esse plano profissional lá? Hoje a ideia mudou. Então, assim, eles não querem mais dentista. Eles querem uma garantia, eles querem uma garantia que você está fazendo cumprir. isso. E você sabe que, assim, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros estão sendo mais rígidos que os dentistas. Porque o dentista, ele enquadra muito bem no interesse nacional. Sim. Mas o board está sendo uma exigência. Então, assim, quando o Sérgio me falou, né, o Sérgio já estava com 140 aprovado, eu falei, Sérgio, é o momento, cara, porque, assim, você vai para uma entrevista, se o cara te perguntar o que você vai fazer para seguir o seu plano profissional, e aí, o que você vai falar, né? Eu vou começar a estudar depois? Não, hoje não funciona mais assim. Então, você ter essa garantia que você já passou no INBD e falar, já estou aprovado, esse é meu certificado, né? Agora eu estou pronto para iniciar minha carreira profissional nos Estados Unidos. Eu preciso do Green Card para dar o próximo passo. Perfeito, eu preciso do Green Card para dar o próximo passo e também, com isso, eu já posso exercer uma profissão legalmente, que é a de higienista dentário, que também é em demanda nos Estados Unidos. Então, assim, você tem uma prova que te abre portas nos Estados Unidos e melhora o seu perfil migratório hoje em dia. Então hoje eu falo assim, não tem muito como você fugir do INBD, não tem como. Hoje você precisa ter o board para ter um bom processo migratório, para facilitar e para garantir no momento da entrevista, né? Sim, com certeza. Vamos falar da aprovação agora? A melhor parte, né? Essa parte é boa. Sérgio, me fala onde você estava, quem viu o resultado e como você se sentiu naquele momento, quando você viu o PES ali na sua telinha. Vocês viram o resultado pra mim. Ele não tinha visto ainda. Tava todo mundo já mandando as aprovações ali, todo mundo assim, cadê o Sérgio? Nós tivemos 2 alunos aprovados no mesmo dia que o Sérgio, né? Então foram 3 aprovados no mesmo dia. Isso. E os outros 2 já tinham visto, já estavam comemorando. E todo mundo, cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Meu celular jogaram pra variar, dizem que eu tenho problema, mas isso é um dos problemas. Eu não fico muito atento ao celular. Muitas vezes eu largo, a cara fica brava, porque você não atende minha ligação, não sei o quê. Não, porque o celular fica longe. Então, Mas é engraçado que aquele dia a gente tinha falado, né? Acho que a sua prova deve sair hoje ou amanhã, né? Então a gente já tava... Mas eu tinha entrado, antes né? de sair do trabalho, eu tinha entrado no computador e tava em process. Eu entrei. Você entrou pra ver. Então eu falei, acho que não vai sair. E fui pra casa, fui fazer minhas coisas. E o celular jogado. E a Carla tinha ido buscar o Arthur na escola. E aí, depois que eu fui ver, e o celular, naquele dia, não sei, começou a atualizar. Então eu não conseguia mexer nele. Ele ficou lá instalando a atualização, eu deixei lá e lá. Então você é zero ansioso, né, Sérgio? Porque eu já ia estar no computador, ia estar dando um jeito. Eu entrei 4 horas da tarde e ainda estava em process. Eu falei, acho que não vai sair hoje. Porque eu entrei, né? Mais ou menos, pelas outras, a aprovação da Fabi, tinha isso de ser uma semana depois, então fui na mesma data, uma semana depois, entrei também próximo. Eu falei, então não vai ser.
E aí foi a Júlia que me mandou. Ó, você passou, tirou foto, cara, e passou e colocou no grupo que eu tinha passado. Eu só mandei assim, eu já sabia. A Júlia me assusta a cada aprovação. Parece que tem um bandido em casa. Porque ela grita, eu tomo um susto. Assim, o Sérgio passou. Ela grita, dá tudo. A gente comemora junto, né? A gente sabe Imagina. o peso desse processo. E depois eu fui ver no grupo, tinha um monte de mensagem. Tudo, Já aí dando eu- parabéns pro E Sérgio. aí eu falei pro André, eu falei, nossa, o Sérgio é muito calmo. Porque eu mandei pra ele falou assim, Júlia, eu já falo com você, tô dirigindo. Eu falei, nossa, eu ia estar gritando já no telefone. E quando ele te contou, Carla? Então. eu tava Alguém chegando. chorou? Não, Como eu cheguei em casa que eu fui buscar o Arthur na escola e a hora que eu abri a porta, ele, eu passei. Ah, todo que feliz. legal. E aí comemoramos com nós três, Sim. né? E assim, uma felicidade. Tem ele que comemorar, emocionado. Aí ele se emocionou, Ah, né? que Sim, legal. porque toda aí Aí vem, eu acho que até descarrega, começa a cair né? a ficha, Sim. né, É. do esforço É. todo durante esses meses. Aí você acaba se emocionando, não tem como, Não tem né? como. Sim. Porque é um sonho, Pensa né? em tudo que É. você passou Sim, naqueles 4 meses, sim. tudo que abdicou, É, né? é Momento isso. com a esposa, Sim. filhos. E a grandeza, né? De você ser Sim. aprovado na prova mais Na difícil primeira do prova, mundo, né? tentativa Considerada. do Se você falar pro Sérgio, né? europeu, gente, da prova da ANBD, eles têm uma coisa assim, cara, você passou no ANBD. Eu conversei recentemente com um professor da França que foi conhecer lá a escola, que ele queria dar um curso. Eu falei, foi aprovado no ANBD, hoje não sei o que. Ele falou, cara, você foi aprovado no ANBD? Que legal. Cara, isso não é muito difícil, que não sei o que. Então, assim, é uma prova que mundialmente tem um peso muito grande, gente. Então, é uma realização enorme. Muito grande. Enorme você ser aprovado nessa prova. Tanto que o americano, às vezes, o cara faz 4 anos de faculdade lá e toma pau na prova, porque não é fácil. Então, assim, óbvio que nós temos uma odontologia boa, que é reconhecida, tá? Mas, assim, sem a devida preparação, é não muito dá. difícil. É porque Ah, não é não, só você- você saber odontologia, né? Não. Você tem que saber odontologia, mas dentro dos protocolos americanos. Pois é, e a que gente muda não muito, tem né? esse Sim. conhecimento. Tem muita coisa que eles fazem lá que a gente já não faz aqui há muito tempo. E então, aproveitando, já vou te fazer uma pergunta. Durante o curso, né? Você deve ter visto muitos protocolos, muitas coisas que a gente aqui não faz ou não concorda, né? Sim. Você conseguiu entender que para a prova tem que ser feita exatamente daquela forma, ou ainda levou um tempo para você colocar isso na sua cabeça? Não, eu tenho que parar de questionar e eu tenho que entender que lá eles fazem assim, que para a prova é isso É. e ponto. Não, isso daí vocês deixam bem claro, né, nas aulas de vocês, que esquece o que é feito aqui. Vamos seguir para a prova o Uhum. padrão, você concordando ou não. Pois é. Então, é uma coisa que eu botei na cabeça, eu tenho que engolir a seco. Pô, não adianta você querer debater, você usa esse medicamento, não usa esse medicamento, não. É lá, qual o protocolo? É esse? É esse. Então vamos seguir esse. Pois é. Uhum. Aqui é outro panorama, se você usa outra medicação, faz outro tipo de tratamento, paciência. Uhum. Não é a sua experiência clínica. E isso eu tive um professor no meu mestrado que ele sempre falou, a sua experiência clínica não serve para nada, é Uhum. zero. Uhum. O importante a odontologia é baseada em ciência. Perfeito. Sim. Perfeito. É. Então, isso daí para mim, eu sempre fui meio assim, não fui resistente, nunca fui resistente a, se tá na literatura, então é assim? porque alguém estudou durante Uhum. anos, pesquisou, então tá certo. Uhum. Então eu vou seguir aquilo lá. Então isso daí sempre eu fui mais maleável, né? Uhum. Nessa questão. E ainda mais vocês no curso falando que é assim e ponto, não tem explicação. É Sim. isso que eles usam, é assim. É. Então nós vamos seguir. Tá. Tanto que no segundo dia, que são os casos clínicos, Uhum. eu já fui focar assim, eu tenho que pensar como o americano pensa. Pois é. Exatamente. Dar a opção de tratamento, que é a opção de tratamento que ele preconiza. Sim. Então esquece o que a gente tem de bagagem aqui clínica na odontologia brasileira. Você está formada há quanto 25 tempo? anos. 25 anos. 26. Em algum 26. momento você achou que isso poderia ser um problema para você nesse processo? Do tipo, faz muito tempo que eu não vejo a odontologia básica, né? Essas disciplinas mais básicas que a gente tem no início da faculdade, né? Ou tudo que foi ensinado durante a faculdade, você achou que isso poderia ser um problema? Ou você também estava de cabeça aberta, vou aprender o que precisa, que eu não lembro, né? Vou estudar, vou me dedicar e vou conseguir? Ou isso foi um pouquinho difícil, talvez no começo? É sempre um pouquinho difícil, ainda mais que eu só faço prótese. Uhum. Eu trabalho só com prótese. Então, para mim, fica meio restrito. Síndromes, Uhum. medicação, eu não tenho, não é o Não meu dia a lembra, dia né, do mas- consultório. Né? Mas aí, a partir do momento eu falei, eu tenho que estudar, vamos estudar essa parte básica, né? De Mas não ficou com esse anatomia. bloqueio de, Não. não consigo. Não. O medo, sim, no difícil. início, né? Mas o curso é muito didático, as dicas, o material disponível. Então, isso facilita muito o Uhum. aprendizado, É. né? As Então, palavras-chave, a gente- né? isso. Para A você gente tentar tenta focar exatamente no que é identificar, cobrado e né? nada além, né? Porque É. eu dou aula de
farmacologia, patologia, o André dá aula de endo, de síndromes. O André não é especialista em endo. Nós somos bucomaxilo especialistas em cirurgia, em implantodontia. Então, o que a gente passa é realmente isso, o que cai na prova, o que precisa saber para a prova. Ninguém quer dar uma especialização Sim, de eu acho que endodontia, tem uma aula de faculdade de endodontia, né? E tem um ponto mais aqui para vocês, é o inglês, né? Porque inglês. vocês estudam E aí, inglês, como que foi né? isso? Não, mas eu acho o que mais são- importante é que o curso, o material é disponível em inglês. Isso eu acho fenomenal, fundamental. Porque, assim, não adianta você querer estudar em português. Você tem que saber as palavras Os em termos, inglês, né? os termos em inglês. E tem que forçar o aprendizado. Sim. Tem que repetição. Né? Isso. Então, assim, eu vejo muita gente querendo traduzir lá no curso mesmo. Queria traduzir. Eu não. Eu ia para o inglês, batia nas palavras, tentava gravar os termos, medicação, MOA, tudo em inglês. Porque na prova você vai fazer em inglês, não tem adianta jeito, você né? querer perder tempo Isso. traduzindo. É verdade. Isso. Então, isso também é muito importante, o material didático ser disponível em inglês. É um diferencial, eu acho fenomenal, porque você vai viver o que é a prova. Sim. A prova, infelizmente, é feita em inglês, né? Para quem não tem conhecimento, o meu inglês também é básico. Sim. Entendeu? E você sentiu alguma dificuldade lá na prova? Não. Mesmo com o inglês básico? Não, teve não senti dificuldade nenhuma. Por quê? Porque os termos eu já sabia. Sim. Claro que a E aí não fica primeira difícil vez, entender o contexto, a primeira né? vez que você vai vendo, você... eu errei porque eu não vi o accept. Que a gente pega no pé também, isso aí. Eu errei porque essa palavra eu não sabia. Então, assim, todas as questões, o enunciado das questões, eu já tinha conhecimento, eu já tinha visto essa palavra em algum lugar, já Sim. sabia essas palavras. Sim. Né? Então, isso que é importante, o treinamento do bootcamp é uma coisa fenomenal, você fazer a repetição, porque lá também é inglês, é o modelo da prova, então as ferramentas que você pode usar no aplicativo são as mesmas ferramentas que você usa no dia da prova, então não teve tanto... Que momento que você sentiu assim, agora eu tô pronto pra fazer essa prova, eu tenho certeza que eu vou passar. Apesar de a gente nunca achar que a gente pronto. nunca acha, mas teve algum momento que você assim, nossa, eu sinto que eu tô pronto, tô tranquilo, acho que eu vou conseguir passar. Não, quando terminou o curso, que aí a dedicação foi toda em cima das RQs, bootcamp, aí você via que eu estava preparado, porque você pegava as RQs, a gente dividia em grupo, lá cada um fazia, e a gente desenvolvia rápido. Né, as questões você já tinha visto em outra prova, você já lembrava, então é repetição mesmo. E quando eu saí da prova no primeiro dia, assim, eu tinha plena certeza que eu tinha ido muito bem. Que legal. Eu saí do primeiro dia da prova, eles foram me buscar, primeira pergunta, e aí? Eu falei, não. A gente sempre faz isso. E aí, como foi, né? Como você foi? Não, eu falei, certeza, fui muito bem, tô tranquilo, não é que eu sou modesto, né? Mas assim, de 300 questões que são respostas simples, né? No primeiro dia, eu tinha certeza que eu tinha feito mais de 280. Por quê? Porque é repetição. Eu já tinha visto essa questão em algum lugar e já lembrava. Sim, mas por isso que é o treinamento maçante mesmo. Tem que entender que tem que passar por isso. Né? O que eu tive mais dificuldade foi nos casos clínicos, até porque a gente não tem tanta presença desses casos clínicos nas RQs, né? Sim. Então, e ali você tem que desenvolver tudo aquilo que você raciocínio aprendeu, e puxar, pensar... porque hoje é um mix, né? Isso. Então, junta ali síndromes com farmacologia, com diagnóstico, e aí você tem que construir tudo aquilo na sua cabeça para conseguir responder, Sim. né? E pensar no jeito americano de pensar em odontologia. Mas só como que eu tinha ido muito bem na outra primeiro set, né, aquelas 300 questões que não são caso clínico, então fui tranquilo. Porque eu sabia que ali eu tinha margem para poder errar confundir outro, que eu ia... Eventualmente baixar um pouquinho a sua pontuação. Né, gente? Às vezes a gente perde uma questão, outra que é considerada fácil, porque a cabeça tá cansada, confunde, e é o momento da prova que você está mais coisa. cansado também, né? Você já fez 300 questões, faltam 60 que são clínicas, que exige mais pensamento, e você já está cansado. Então pega um pouco mais, né? Assim, é um set que é um pouquinho mais complexo, porque é um set de questões clínicas, mas você também já está cansado. Então não ajuda também, né? Mas acho que eu vendo de fora, a estratégia que vocês fizeram de um dia faz a prova, o segundo dia descansa e marca no terceiro dia é muito boa também, porque
Você tem aquela pausa do primeiro dia, que você sai de lá 3, 4 horas Não, da tem que tarde, descansar, descansa, e no outro dia você estuda pro terceiro, né? Isso. Do que você fazer na sequência, né? Do Ah, dia. não, é com certeza. muito Tem que ter puxado. pelo menos a um gente dia nem de recomenda que intervalo. faça nem muito tempo de intervalo, porque a prova Perde te o dá o foco, direito né? de pedir Perde. 7 dias de intervalo, e aí marcar o segundo dia. Mas é muito tempo, né? Você muito perde o tempo. foco. Que fez a Perde prova foco. recentemente, você sabe que a gente tá num processo tem um ritmo tão grande ali de estudos, né? Que se você colocar um gap de 7 dias entre muito uma tempo. prova e outra, você perde o foco, perde Sim. o seu ritmo e acaba às vezes relaxando com alguma outra coisa. E uma coisa que eu acho muito, tem que tomar cuidado, assim, você começa a focar no que você errou. E aí Isso você é começa a verdade. ficar desesperado. É. E a gente sabe que é um Sim. processo que envolve o psicológico, porque é um sonho. Aí além de você ter um preparo, que você levou ali 5 anos de um preparo intenso, você está gastando dinheiro, você está pondo ali o sonho da sua família, né? Todas as pessoas que fizeram a prova têm filhos, né? Então são pessoas que estão fazendo isso pela família. É. Então você tem uma questão emocional que é importante. Então se você deixa muito tempo ali, às vezes você foca no que você errou, você fala, já não fui bem, já não sei o Começa quê. a dar um E desespero. aí quando a gente passa, e é verdade, de fora. é verdade, assim, depois que a gente gente passa, quando a gente lembra das questões, a gente fala, foi pouco. Quando você vê numa questão, Sim. gente, uma prova de 500 questões, quando você vai vendo, eu errei aquela. Bom, quando você vê, você fala, pô, eu errei pouco, não errei muito, E não. pensa, É que né? na hora a gente só foca nas que Sim, errou, né? daqui errou. São 500 questões, né? E a nota é medida 75% da maior nota do dia. Então, se a pessoa que fez a maior nota acertou 400 questões, você tem que acertar 75% daquilo. É uma quantidade isso é boa legal, para não você sabia. acertar de É. questões ali. Você tem uma margem de erro grande. Até porque dificilmente Alguém vai gabaritar. Alguém vai gabaritar essa prova. Não tem porque como. eu mesmo errei umas ali, umas 2 ou 3 que eu errei por Bobagem, besteira, que mas é eu normal. sabia. Normal. Sim. Mas na hora, não Faz sei parte. se fiquei mais ansioso e já fui marcando sem terminar de ler. Sim. Mas isso eu olhei e falei, errei essa, esquece, que nem porque Paciência. vocês sempre Sim. E falam. vai pra não, próxima. Esquece, É. nos intervalos, quando eu olhava, eu falei, Ih, errei essa daqui. Esquece pô. e foca no que Mas não isso é caiu para importante. poder continuar. É o que eu já comentei com vocês em aula, né? Mas a gente sempre fala, o meu primeiro dia de prova, o meu primeiro set foi muito difícil. O André saiu, a gente se encontrou no intervalo, o primeiro set dele foi muito tranquilo. E a gente conversa isso. Se eu tivesse me desestabilizado porque eu peguei um primeiro set difícil, Talvez não que eu também consegui responder com tranquilidade, mas foi um set difícil. Talvez eu tivesse perdido toda Todo a minha o foco do resto, prova, amiga. tivesse perdido a oportunidade de ter o meu PES de primeira ali, por conta do meu psicológico. E isso a gente via muito no Sérgio, que é muito bacana também. Ele tinha um preparo psicológico Tinha, muito bom. muito bom. Eu falava assim, gente, o Sérgio tá sempre calmo, parece que ele tá sempre numa paz. Ele me mandava áudio nos intervalos, não, tô tranquilo. Não, tá tudo ótimo, Tanto essa é a que eu minha falei prova pra Júlia, eu falei, mesmo. ó, a Então a gente gente sabe não qual tinha prova. preocupação nenhuma com o Sérgio, porque a gente sabia que o psicológico dele era bom, ele, né, visivelmente não é uma pessoa ansiosa, ele tá sempre calmo, tranquilo, e ele tinha se preparado muito bem. E assim, quem tá escutando acha que também, mas ele não passou na primeira prova que ele fez, Uhum. então é uma segunda prova que ele tá fazendo. Sim. Acho que vale isso para as pessoas observarem. Então, mesmo com toda essa tranquilidade, com esse foco, ele também, numa primeira prova, ele tirou 73%. Então, assim, higienista, né? Você não fez. eu fiz pra Higienista. Você viu sentiu uma diferença muito grande assim, entre o seu preparo para higienista para agora, entre as provas? Uma é mais, Sim. você achou que uma é mais difícil que a outra? Eu sempre achei, isso até eu falei com o André, que a de higienista seria mais fácil. Mas Todo é mundo- doce ilusão. É 12 luz. Todo Isso mundo. mesmo. Eu tô te perguntando Muita porque eu já gente vi muitos passa esse relatos de gente doce falando ilusão. que é mais Doce ilusão. difícil. É muito mais difícil a prova É. de higienista pra gente que é dentista, Pois é. Uhum. tá? Pelo menos pra mim, no meu preparo de odontologia, a Uhum. prova de higienista são detalhes que, se você não trabalhar como higienista, você não sabe. Porque é uma graduação nos Estados Unidos. As pessoas têm que uma lembrar graduação isso. de Uma 2 anos. graduação. Angulação É. de afiar a cureta. Isso. E o dentista não Isso aprende. a gente viu, acho que na faculdade, Então. talvez. E assim, passando o E dia. assim, passa batido, Não, né? Não, Porque e a é gente legal não isso, usa porque né? eu acho que falando aqui assim, inicialmente ele queria fazer a prova para higienista e lá na frente ele faria a prova do PES quando estivesse Porque morando o nos Estados pensamento Unidos. que eu Então, eu tinha acho que é era que era legal mais essa fácil. mudança de planejamento. Pois é. O pensamento que eu tinha, a prova de higienista, eu vou fazer porque eu acho que é mais fácil Uhum. e é doce ilusão. Sim. É doce ilusão. Sim. Então, eu achei essa prova, também pelo preparo que eu tive Uhum. maior nessa prova. Mas eu achei muito mais tranquila para quem é dentista, porque você já viu essa matéria em algum lugar, você tem ela gravada na sua cabeça, é só aflorar essa Uhum. informação. Então, não tinha uma informação nova que eu nunca tinha visto. Uhum. Sim. Entendeu? É só reviver É ali, só né? reviver e aprofundar e estudar para Sim. E materializar é uma isso prova daí. que serve para as duas finalidades, Pois né? é. Eu acho você que isso não é legal sabia de falar, disso porque as na pessoas época? não sabiam. Essa estratégia é muito não sabia. boa. A orientação Eu era acho que- assim, faz a de higienista Uhum.
ou eu me foquei também, vou fazer a de higienista porque eu achava achava que era fácil. muito mais Entendi. difícil, Uhum. porque É isso. era uma prova diferente, né? Isso, são provas teve diferentes. teve mudança recentemente. Teve uma mudança na prova do board, né, o NBD, que era dividida em duas provas, a parte 1 e a parte 2, e agora ela é integrada, né? Então, mudou também a prova, né? A forma como as questões são cobradas também mudou, Pode né? ter sido isso, na época que eu fiz em 2024, né? 24 eu prestei para higienista. Aí... Existia um plano, para você ver como que os planos As coisas mudam, né? Mudam, ao longo do caminho a gente tem mudanças, então na cabeça dele era, vou fazer essa prova para higienista, eu passo, vou trabalhar e depois de 2 anos nos Estados Unidos eu aplico. Mas aí tem várias coisas que acontecem no meio do caminho, eu acho que inicialmente quando ele conversou com você, acho que foi muito positivo, porque ele começou a pensar na possibilidade, então, por que não fazer o board? Eu faço 2 em 1, né? Isso. Só que ele isso tinha um exatamente. medo, ele tinha um medo inicial Sim. de, poxa, eu vou ter que me dedicar muito mais para uma prova de dentista do que para higienista, porque é o que a gente estava falando agora, né? Da ilusão que a gente tem, talvez, de ser a prova mais fácil ou não. Mas ele tinha muito esse pré-conceito, né? Assim, vou fazer a prova de dentista, é muito mais difícil. Sim. E a gente não está falando aqui que seja mais fácil, né? Acho que vocês estão aqui para falar o contrário, mas você se dedica da mesma forma. Sim. Então, se eu vou me dedicar a estudar, por que já não ir direto para o que me dá as duas possibilidades? Isso e o que o cara está falando é muito importante, que assim, a prova do board para dentista, ela te dá a possibilidade de você trabalhar como higienista hoje no estado da Tirar as Flórida, né? licenças, Tirar as né? licenças para trabalhar na Flórida, sem a necessidade de revalidar como higienista, e ao mesmo tempo ele te dá o quê? O direito de aplicar e revalidar o diploma. Então hoje também não faz sentido você fazer a prova de Não higienista. faz. Hoje não faz nenhum sentido. Nós temos uma aluna, né, na turma de Que é abril higienista agora. na Flórida e Anos depois tá resolveu fazendo... revalidar e agora tá E fazendo agora curso com a gente. E aí você tem que fazer 2 provas, gastar 2 vezes, se preparar isso. 2 vezes. Passar pelo processo todo de novo. Não, eu né? acho que a carga emocional é muito grande, né? Sim. Então, você se dedica muito. Então, o que ele falou, poxa, já que eu vou me dedicar, dedica de Já uma faz vez direto, só. Sim. com certeza. E Eu outra acho coisa que eu que queria isso foi perguntar, Sérgio, a questão assim, você acha que conseguiria fazer esse processo estudando sozinho? Não, de jeito nenhum. Não, eu tô do lado dele e também sei que não. Sabe por que eu te estudando- pergunto, Sérgio? Porque assim, a gente vê às vezes em alguns grupos de brasileiros que estão nesse processo de imigração, alguns já falando de processos de revalidação, e a gente vê muitas vezes os colegas falando assim, não, estuda sozinho, porque dá, porque é isso. E a gente vê que não é bem assim. Não né? é porque você vai estudar uma quantidade de matéria que nem cai na prova. E Isso é aí, verdade, o tempo de preparação é um Uhum. tempo enorme, o tempo de estudo, de dedicação vai ser maior. Uhum. O curso da America Connection, não, direciona o que cai na prova. Então, a gente só vai aprender o que cai, o que pode cair, né? Porque Sim. existem Sim. várias questões, o que pode cair na prova. Então, é muito bem direcionado para o que você vai precisar para responder as questões. Uhum. Então, não tem certas matérias que nem você vai pegar endodontia. Uhum. A endodontia no curso é o básico. Você Uhum. vai estudar endodontia toda. Não tem necessidade Sim. porque não cai. Sim. Isso. Né? Cai o diagnóstico. Uhum. Né? Cai a Sim. medicação, o diagnóstico, o material que é usado. Uhum. Fora o tipo de tratamento que você vai fazer, como que é feito o tratamento, não cai nessa prova. Sim. Sim. Então, você não tem necessidade de perder tempo nisso. Só que isso tem que ser direcionado pelo curso. Uhum. O curso direciona para você estudar as matérias e dentro dessas matérias estudar aquilo que vai cair na prova. Sim. As palavras-chave, Isso. como a prova pede, o tipo de questão, E o próprio onde ficar Bootcamp, atento, né? Apesar de ser uma excelente ferramenta auxiliar, né, de estudos que a gente utiliza no curso com os Uhum. alunos, tem alguns erros de conceito, tem Sim. coisas que aparecem lá que não são cobradas na prova. Outro dia mesmo Sim. uma aluna me mandou, mas isso aqui, eu tô estudando endo, isso aqui realmente cai porque não tem na aula. Eu falei, não, isso não cai, o que a gente não dá em aula não cai, Isso então que o Sérgio pode... falou, é você pode às vezes passar perder direto. tempo com muita conceitos gente- e matérias que não tem necessidade de Porque você muita entrar gente, no mérito. nesses né? grupos, fala, estuda só pelo bootcamp, faz só as RQs que você vai passar. Não, Tem gente que não consegue? Tem gente que consegue, Sim. mas assim, eu acho que é mais difícil e te exige uma dedicação infinitamente maior, né? E o risco de- foco, não e o é só risco- fazer o curso, e o tem que risco de não assistir as passar- aulas. né? assim, então. O risco de não passar e ter um feio lá na frente, né? É. E não é só, que nem eu tava falando, não é só fazer o curso, não, tem que assistir as aulas. Porque a dica que vocês dão durante a explicação são dicas essenciais, são dicas primordiais pra gente. Não é Sim. que a nota foi em estrela, não sei o quê, porque é questão. Uhum. Depois, quando você começa a fazer o bootcamp, as RQ, você vê que aquilo foi questão. É. Sim. Só que essas dicas, não adianta você, vou fazer o curso, não assistir aula. O importante também é essa Sim. dedicação. Tem que estar presente, É 1 né? hora e meia, 2 horas de aula todos os dias, Uhum.
que é super importante, porque ali o bate-papo é troca de experiência, Uhum. Ninguém sabe tudo, É lógico. Sim. né? Então, um dá um pitaco aqui, dá, Uhum. isso, ou dá uma correção, fala alguma experiência, algum conceito que tem, até porque vocês são bucomaxilo, eu sou protesista, mas aí Sim. tem um endo, tem um pério Sim. na turma, E né? depois que em pode grupo, né? cri- Estudando em lógico. grupo, um se criar ajuda, essas né? dúvidas, Sim. vão melhorando, e Uhum. cresce todo mundo, né? Cresce o Sim, nível com de todo mundo. certeza. Com Com certeza. E eu falo muito que o curso ele é uma junção das coisas, né? Assim, não dá para você só. É o que você falou, você tem que ter a aula, você tem que ter as questões, você trabalhar no aplicativo, você tem que ter depois o grupo de estudo, a RQ, e tudo isso faz parte do conjunto para você chegar bem preparado. Porque até uma coisa que a Fabi comentou foi no grupo, a Fabi é muito calma também, né? Ela falou assim, gente, tem coisa ali que vocês não viram em bootcamp, tem coisa que vocês não viram em RQ, mas, gente, lê com calma, você responde. Tinha muita questão que eu nunca tinha visto, que eu lembrava o quê? Lembrava da Júlia falando em aula, lembrava do André falando em aula, lembrava da Camila dando em aula. Então tem coisas que a gente fala lá na aula, que é o que o Sérgio falou, às vezes é importante, a gente fala, gente, puxa uma setinha aí, não sei o Faz quê. um coração, faz estrela. Sabe, porque a gente sabe como cai, e às vezes é coisa que você não vai ver durante assim, o aplicativo ou a própria RQ. Por isso que você tem que estar lá assistindo a aula e isso se complementa, né? Foi até isso que o Sérgio comentou, né? Quando saiu do segundo dia de prova, que eram muitos casos clínicos, então muita coisa não tinha ali. Não tinha visto, mas que lembrava do que foi dito em aula, que né? aí você aplica o conceito, né? Isso, o conceito que você teve nas aulas, né? Isso. Sim. E aí, aquilo que eu sempre falo, tem que ter calma, atenção na leitura, que é o primordial. O segundo dia é muito mais tranquilo, porque são poucas questões, o tempo é mais do que suficiente, então dá tempo. Eu fiz 2 vezes. Eu coloquei no meu segundo dia, eu acho que eu já até comentei, eu coloquei todas como dúvida. Cliquei todas. Para revisar depois. Pra revisar depois. Eu terminei e revisei uma por Então uma. você teve tempo de sobra. Sim, tempo. Então, olha só, mesmo tempo com o inglês básico, Tá vendo? teve tempo de sobra, revisou toda a prova. Mesmo aquelas que eu tinha certeza Sim. que a resposta, que não estava em dúvida. Não, no primeiro dia não, eu só marquei as que eu fiquei mesmo em dúvida. No segundo dia, como eu estava tranquilo, eu fui marcando todas. E depois eu revisava uma por uma, porque de repente passou o accept, Sim. passou alguma coisa, ou na pergunta seguinte veio uma referência Que para foi essa questão, importante. pergunta anterior, aí você retorna, então eu fui marcando tudo para ter certeza. Então Que eu fiz legal. a prova do segundo dia 2 vezes. É. Fiz o primeiro, assinalei e depois eu fui E conferindo mesmo mesmo. assim, meio-dia já estava pronto. Ele me ligou, meio-dia, pode vir buscar. E a E prova você não é falou sobre assim, inglês, esse né? é meu marido. Que rápido! Mas meu segundo dia foi assim também. Eu saí da prova, Foi. porque a Júlia fez de manhã, eu fiz à tarde. É. E aí eu lembro que eu saí da igual prova, o falei casal assim, que eu perdi. olha, tô pronto. Eles estavam Eu almoçando falei no assim, tá, mas restaurante. agora a gente tá almoçando, você espera. Eu falei, não, tudo bem. Né, mas o segundo dia, Foi. de fato, ele é mais calmo, né? Porque são 2 sets de 70 E questões. você já sabe o que esperar, né? Você já sabe o que esperar, o que Da vai prova, vir, né? E você que está bem preparado, e muita gente tem medo do inglês. A gente recebe isso, né? Nas consultorias. Ah, mas meu inglês é básico. Pode ficar tranquilo. Porque se a prova não é sobre inglês, Sim. e desde o Não primeiro é dia escrita, não é- de curso, a gente vai dar tudo em inglês para vocês, né? Então, assim, e grande parte dos alunos tem um inglês, assim, básico, intermediário. Poucos têm um inglês avançado. E você vê que, poxa, você chega lá e faz. A própria Júlia aqui, eu falo, gente, a Júlia Eu tinha inglês básico. Mas ela chega lá e porque eu falei, eu não vou é sobre passar. inglês. Eu sou igual o Sérgio, se eu coloco na minha cabeça, Vai. eu não vou pra brincadeira, eu vou conseguir. Carla, você que viu todo esse processo de fora, o que você diria pro Sérgio de hoje, olhando pro Sérgio lá de trás, quando começou o processo? Não, eu sempre disse pra ele, né, que eu acreditava e apoiava muito ele, né, e que desde o começo eu tinha certeza que ele iria conseguir, então, assim, um baita orgulho, né, de vê-lo passar, acho que ter passado por todo esse momento, esses 5 meses, 4 meses de muita dedicação, então acho que foi fruto, o resultado veio da dedicação e do quanto ele realmente se dedicou, né, assim, então, desde o começo é que eu conheço ele, então, eu sabia, quando ele realmente, o que você falou, quando coloca uma coisa na cabeça, ele Você foi. sempre teve certeza que ele ia conseguir. Eu sempre tinha certeza que ele ia conseguir. Eu sabia da disciplina. O Sérgio é muito disciplinado para estudar, né? Eu acho que isso quando você se dedica. É uma vital importância quando você começa a ter um planejamento de prova, né? Se você não tem uma disciplina certa ali, então ele estudava ali, ele chegava do trabalho, estudava até meia-noite, meia-noite e meia, ele ia dormir todo dia, meia-noite e meia, 1 hora, e acordava 6 horas para trabalhar, porque ele estava super cedo. 5:30 ele estava em casa, jantava, e foram 4 meses assim. Então, eu acho que eu
tô de fora e vendo vocês assim, se não tem um planejamento certo, não tem uma dedicação de, poxa, na hora que a gente chama, vamos lá, vamos sair, vamos sair para ir no aniversário, vamos sair para uma festa, vamos jantar. E se naquele momento ele não fala, bem, não dá, eu tenho que escolher. E aí ele tava ali, ele tinha foco. Acho que isso é importante. E o mais importante é você ter sido compreensiva nesse processo, né? Então... sim, eu acho que isso tudo faz parte, acho que, daquele planejamento que nós temos, com certeza deixa ele muito mais tranquilo para fazer o que tem que ser feito, né? Sim, e naquele momento eu e o Arthur, a família, segurava as pontas com o resto de tudo, para ele poder também estar livre para ficar lá, né? Porque a gente fala que é fácil, não é, né? Meu filho várias vezes falava, poxa, papai tá estudando, eu quero brincar com ele, eu quero jogar bola, eu quero fazer as coisas, e aí eu falava, filho, paciência, falta pouco. Então, eu acho que a gente tem, essa é a parte chata, sabe? É a parte mais difícil, no momento, né? No momento que, poxa, tem que estar com a família, porque tem que ter um momento de brincar, de estar junto, e ele, né, não podia fazer isso. Sim. Então, e eu acho que o que você falou agora é importante, né? Acho que se a família não tá junto, não tem pode, como. por mais que ele tivesse toda a dedicação, acho que talvez seria mais difícil para ele, né? A família tem que entender o processo. Tem que entender, tem, porque, né, fica difícil a hora que o filho chega para você e olha com aquela cara de, poxa, vamos brincar. Mamãe, o papai não tá brincando, não, sabe? Muitas vezes é criança. estudamos com a Maria Luísa sentada no colo. Então, eu falo que com criança de 1 ano e meio é mais difícil ainda, porque ela não fala igual de 8, porque de 8 expressa. Mas ela tá precisando mais ali de atenção, choro. É difícil mesmo. Não é fácil. E acho que é interessante não, muito legal dizer que assim, vocês que já estão num processo migratório bem mais avançado, você concorda, Sérgio, assim, você chegar agora com uma prova do board, entrando no país legalmente, assim, a preocupação sua é muito menor. É muito menor. Concorda, cara? Não, a gente tinha falado isso. Imagina se, vamos pensar o contrário, né? Ele deixa para fazer essa prova no momento que a gente faz a imigração. A gente mora nos Estados Unidos. E aí tem um ponto que assim, a gente estava lendo e vendo muitas pessoas falarem sobre isso. Então, eu pesquiso muito, né? Eu fico lendo, eu fico vendo outras experiências que eu acho que é bem legal para todo esse processo que a gente está vivendo, que assim, se ele deixa para fazer essa prova lá você vai ter toda a parte de adaptação, que atrapalha, que não é fácil, né? Um outro país, outra língua, outra cultura. Tudo, a gente está mudando. Então, inicialmente, os primeiros meses é muito mais fácil uma criança se adaptar do que os adultos. Sim. Então, assim, ele vai passar por um momento de adaptação. Você acha que ele vai ter tempo para se estudar? E essa dedicação que ele teve esses 4, 5 meses, lá é mais difícil. Ele não vai ter esse tempo livre para isso, porque a gente tem que se dedicar a outras coisas, a adaptação do local, a mudança, a distância da família. Só vamos estar nós 3. Então, a rede de apoio, ela diminui. Então, assim, eu acho que você deixar para fazer uma prova dessa estando nos Estados Unidos, porque às vezes muita gente pensa isso. Sim. E se descapitalizar, né? E se descapitalizando e se descapitalizando, porque você precisa também ir lá, você tem todo um processo para trabalhar. Da sua área, você vai ter que estudar. Vai ter que estudar. E aí, que momento que você vai estudar? Porque aqui já é difícil. Do seu local, que você já tem tudo ali certinho, você já tem tudo, sabe? Você sabe o que pode acontecer, né? Isso. Né? Já não é fácil. Agora, você estando num lugar novo, com tudo que tem de novo lá, que a gente planeja uma coisa, mas às vezes as coisas podem acontecer diferentes. A gente sabe que imigrar não é fácil. Não é fácil. Né? Então... É um sonho, mas é um sonho que a gente também... sabe que vai chegar lá, não vai ser. Não vai ser maravilha. Tem muita coisa para ser resolvida, né? Muito. Então tem esse peso também, além do fato dele que ele estaria estudando, né, então ele não iria ter tempo hábil para isso. E aí você tá lá, às vezes você vai começar a falar, deixa para amanhã, e às vezes amanhã não vai chegar. E vai empurrando porque o medo também de começar a estudar, e você precisa começar né? a trabalhar, ganhar dinheiro. Ganhar em dólar, né? Você tem um dinheiro que você guardou, mas assim, é um dinheiro que você vai dividir por 5. É isso, Então assim, você, aí vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, você gastou só em dólar, não entrou nada. É isso, não dá. Entendeu? Então a gente tem isso muito bem desenhado, não pode ficar dessa forma. Então... existe um planejamento. Eu acho que então fazer isso daqui é a melhor fórmula. Você já tira essa burocracia da frente, já que tira. É importante. A gente fala isso também nas costureiras, porque assim, aquilo que eu já comentei, além de hoje ser primordial para o processo migratório, a maneira de você chegar no país, gente, assim, em pouco tempo você está trabalhando. Em pouquíssimo tempo. Então, assim, é o processo de você... A oportunidade tem muito grande para a área, né? Sim, então assim, é a oportunidade de você chegar, se estabelecer num lugar, óbvio, passar por mudanças, a gente sabe que vai levar um mês, mas às vezes em um mês, se você já está está apto, você já começa a trabalhar. Pois porque você tem uma prova que você já pode. Então, se você termina ali, tirar as licenças que são rapidinhas, né? A prova da ADEX é rápida, você pode marcar um dia após o outro, então assim, não é igual a prova do board, é uma coisa muito mais simples ali, né? E aí você começa a trabalhar, né? Então assim, a gente tem colegas que já são higienistas lá, que em 1 mês e meio
fizeram a licença e trabalharam. Então, assim, um mês e meio a pessoa estava bem colocada no trabalho, no mercado de trabalho. E aí tá trabalhando dentro da área, ganhando um bom salário. Também, né? Conhecendo o mercado. Mais do processo de odontologia, né? Hoje é importante também, você consegue cartas de recomendação de dentistas americanos para você quando for fazer a sua aplicação. Então, tudo isso faz parte. Né? Já dentro da odontologia, que isso é muito cobrado também nas aplicações das faculdades, Sim, né? e isso, hoje eles preferem. Hoje eles gostam muito de dentista que tem experiência como higienista. Porque sabe que o cara já sabe como funciona a parte clínica, a instrumentação, como funciona o sistema de pagamentos, etc. Então, assim, hoje tem uma preferência também. Sim. Né? As faculdades gostam de pegar gente que já conhece e já está no mercado. Do que pegar um profissional que vem direto de fora. Outro país. Hoje eles têm preferência. Acho que nem só isso, né? Eles questionam muito o fato de você ter entrado no país, ter feito a prova, tudo bonitinho, mas ao invés de eu tentar tirar as licenças de higienista e atuar como higienista por um tempo até chegar na aplicação, a pessoa, de repente, ir para uma outra área que não tem nada a ver com odontologia. E eles questionam isso. Por que você não trabalhou dentro da sua área como dentohygienist, né? Enfim, dentro da odontologia área, né? E ficou trabalhando como, sei lá, Uber, recepcionista. Ou fazendo outras profissões, ou fazendo alguma outra profissão, entendeu? Eles questionam isso durante as aplicações, né? Sérgio e Carla agora, e 140 já aprovado, board aprovado. Quais são os próximos passos que vocês planejam aí para a vida de vocês logo que chegarem lá? Eu acho que nesse momento a gente está aguardando, assim, né? O processo, ele é longo, né? Sim. É claro que a gente busca o green card, então é o nosso passaporte para poder morar lá, trabalhar lá, né? E isso estende para a família toda, então isso é ótimo. Mas é um processo longo, né? Então os planos, a gente faz plano, aí muda, porque é o que você estava falando, André, né? A todo momento, às vezes, acontece alguma coisa no meio do caminho, que às vezes o processo pode alongar um pouco mais, ou pode diminuir, trava alguma coisa. O Brasil está numa lista hoje. Volta, né? E é engraçado, né? Quando o Sérgio passou na prova, e aí algumas pessoas já falam, então você já vai mudar amanhã dos Estados Unidos? Acha que a prova Todo mundo já acha que a prova é o green card, né? muito isso. Ou que o green card depende da prova, e a gente sempre fala, não, são processos diferentes, são dois processos. São dois caminhos. São dois caminhos totalmente diferentes. São dois caminhos diferentes. Mas eles se cruzam. E tem que caminhar junto, né? Que tem que caminhar junto. Mas são dois caminhos, né? Então, assim... E ainda assim, então a gente ainda bem que no nosso processo está bem adiantado, então uma primeira fase lá que a gente fala tanto no IC40, que é um código para quem está vendo aí, talvez não saiba o que é, mas é a primeira fase aí do processo, que a gente teve uma primeira aprovação. Muito importante, né? Que ela é a principal, né? A mais importante, acho que 90% do processo é essa aprovação. Sim. Então, a gente foi aprovado, então nesse momento a gente entra numa segunda fase, que a segunda fase é mais para confirmar tudo que você disse. Então, essa primeira fase, ela traz todo o processo histórico do Sérgio, quem ele é o dentista, toda a parte de formação acadêmica, o que ele vai fazer lá. Então, a gente conta tudo esse processo, né, se é consistente. A segunda fase, eles só vão comprovar histórico de histórico criminal, médico, exame de saúde. E o board, né? E vão comprovar também se o que você escreveu tudo lá no processo, bate numa entrevista. Com que você vai falar, que é feita no Rio de Janeiro. Então, a gente acredita que essa entrevista, tudo que a gente vai visualizando, deve acontecer até o final do ano, acredito eu. Se Deus quiser. E a partir daí você já tem alguma coisa em mente? Vou tirar as licenças de higienista, vou trabalhar como higienista, depois fazer as aplicações. O que passa na sua cabeça, Sérgio? Tendo a aprovação, né, nessa entrevista consular, e tendo o green card, né, que nem o André falou, o Brasil está numa lista aí de 75 países, a hora que saindo o green card, a ideia é já ir o mais rápido possível, migrar nos Estados Unidos com o green card, e primeiro, aplicar para tirar a licença de higienista. Esse é o foco. E trabalhar, construir o score, trabalhar para uns 2 anos, mais ou menos, começar a aplicar para as universidades para revalidar mesmo o diploma. Mas o meu foco é trabalhar como higienista num período aí de 2 anos, 3 anos, aí depende da situação, a gente não conhece, né? A gente, é uma tudo expectativa, pode mudar. E depois começar a fazer essa aplicação para universidades, para as universidades. Até porque, né, quando você tem um green card e você mora lá, você tem subsídios de financiamentos que ajudam. Sim. E aí a nossa ideia talvez é esperar esses 2 anos, porque você constrói um score no banco para poder, dinheiro, né, poder ajudar também a financiar aí a revalidação, né, do diploma. E guarda um dinheiro também, junta um dinheiro para viver esses 2 anos com um pouquinho mais de tranquilidade também, né? E acho que essa é a trajetória hoje natural, e eu acho uma excelente estratégia, que é uma maneira de você entrar legal,
né? Muitos brasileiros isso. querem ir para a Flórida. Gente, eu sou suspeito. Para mim é um paraíso. Eu amo eu aquele lugar. adoro também lá. A gente conhece muitos Todo Estados Unidos, ano mas a assim, gente vai. Flórida é um lugar que eu me sinto em casa. É isso. Então, assim, e existe essa flexibilidade de lei estadual. Então, assim, Isso. gente, é uma trajetória muito estratégica e boa, porque, assim, você tem a opção de você chegar num estado que é perto do Brasil, clima é Fácil, ótimo, bom para de avião familiares ida e volta. irem, É rápido, sabe? né? É rápido, que tem um crescimento econômico Ajuda na adaptação das interessante. crianças Muito. também, né? Nas escolas, porque nas tem bastante escolas. brasileiro, tudo. Você tem um estado em expansão econômica, que não tributa a nível estadual. mesmo. Então, você tem vários benefícios. Você fala assim, pô, a Flórida é muito bom para você chegar nessa estratégia É de isso. ser higienista, trabalhar ali durante 2, 3 anos. Outra, você não pagou uma revalidação de higienista. Você chegou já podendo ser, né? Então, assim, você chega já... Eu brinco, eu falo às vezes com os alunos, até com algumas pessoas que fazem monitoria. Gente, em 1 mês de salário de higienista, você pagou grande parte do seu processo. É Sim. isso. Né? Então, assim, poxa, tem que ter essa mentalidade também. Ó, quando eu chegar lá e começar a trabalhar, gente, em 1 mês de salário ali você já pagou grande coisa do Sim, processo sim. migratório, curso, etc. Então, é uma profissão que também remunera bem. E bem remunerada, né? Lá Sim, nos Estados sabe? Unidos. E a Flórida tem um custo de vida que a gente sabe que é mais baixo se comparado a Isso. outros estados, né? Então, a ideia é realmente daí mudar e começar tudo isso. É. Mas vamos ver, né? Isso é um planejamento. Vai dar certo. Sérgio, o que você poderia deixar de mensagem para o pessoal que está pensando em entrar nesse processo, que tem receio de ter muito tempo de formado, né? Como você que tem 25 anos de formado e acha que isso pode ser um problema, a questão do inglês, a questão familiar, né? Deixar a estabilidade que se tem aqui no Brasil. O que você poderia deixar de mensagem ou de dica para essas pessoas? Acho que o primeiro passo é ter uma conversa em família. Uhum. Que nem a gente já comentou aqui. Os dois, o casal ou a família em geral, tem que estar unida. Uhum. Não adianta um querer e outro não. Os dois têm que querer a mesma coisa. Porque é uma mudança de vida. Sim. Questão do inglês. Não vejo problema nenhum você ter um inglês básico ou nem saber inglês, porque durante o curso, com o aprendizado, com o aplicativo Bootcamp, você vai acabar tendo conhecimento dessas palavras técnicas. Uhum. Então, o inglês não é empecilho. Muito ano de formado é uma mudança. Tem que voltar a estudar de novo. Eu sei que muitas vezes a nossa vida é corrida, a gente acaba deixando de estudar porque tem que dedicar ao consultório, ao trabalho, ao emprego, então, mas você tem que estar ciente de que vai ter que voltar a relembrar, a estudar tudo de novo, as matérias importantes para fazer a prova. E assim, eu não pensaria 2 vezes. Você faria tudo de novo. Faria tudo de novo, como desde 2023 a gente está com essa ideia e nós estamos caminhando para o final feliz, né? Sim. Estamos fazendo tudo o possível. Assim, é o que todo mundo diz. Quando você chega lá, você fala, por que eu não descobri isso antes? E eu já sinto isso, né? Uhum. Por que eu não fiz isso há 5, 10 anos antes? Sim. Tudo tem um momento da vida. Então, acho que o momento era aquele que a gente decidiu fazer. E acredito que seja o melhor para nossa família. E assim, é um sonho que é palpável, não é um sonho, você está viajando, lá não é nada disso, você não tem direito, é um sonho palpável, né, que a gente tem condição. Isso foi um dos pontos que eu mudei de ideia, foi a partir do momento que eu tenho chance de trabalhar no que eu sei fazer, eu só sei fazer isso. Então, no que eu sei fazer isso, que eu me dediquei a vida toda, nesses 25, 26 anos de formado, então, se eu posso continuar com isso, ok, vamos para frente. Então, acho que isso é o ponto principal. E fazer tudo corretamente. Não querer entrar com visto de estudante para tentar mudar lá na frente. Isso daí, a gente tem uma certa estabilidade aqui, né? Que com criança pequena, né? A gente não precisa arriscar. Então, nós estamos indo pelo meio correto, né? E tudo certinho para poder ter sucesso lá na frente. Com certeza. Não, eu falo muito disso também. Assim, a gente fez uma vida muito correta aqui, né? Trabalhando, se dedicando, né? Não tem por que você começar da maneira errada num lugar. Em outro país. Se você nunca fez isso aqui. Não precisa. Então você tem que ter calma. É aquela coisa, é burocrático. A gente fala, quanto antes começar, melhor, porque a gente já sabe como é que é, porque a gente está no caminho. Sim. Então, assim, quanto antes começar, é melhor. É fácil? Não é. É palpável? É. Vai exigir esforço? Vai. Dedicação, investimento, tudo isso vai, gente. Mas é uma mudança de vida. E você falou uma coisa interessante, você falou assim, como eu não descobri isso há 10 anos atrás? Mas uma coisa que eu falo muito para a Júlia, ela está do meu lado aqui, eu falo assim,
eu viro pra Júlia e falo assim, daqui 10 anos, nós vamos olhar pra trás e falar, graças a Deus a gente fez Sim. isso. E os nossos Independente do filhos vão falar isso Vão. também, né? E um colega Eles vão que tá lá agradecer por essa trabalhando, mudança. Eu acho. ele falou uma coisa, a gente foi tomar um café agora em junho lá, ele falou uma coisa que me pegou assim demais, assim. Ele falou assim, André, a melhor herança que você pode deixar pro teu filho é você ter dado para ele a chance de viver nesse país. Não é carro, não é casa, não é dinheiro. Porque aqui, se amanhã eu bater as botas, ele tem a chance de ser o que ele quiser num país com dimensões infinitas. Porque pode falar o que for. Estados Unidos, daqui 20 anos, a gente tem ideia do que vai ser, a previsibilidade. Vai ser a maior economia do mundo, né, a democracia mais estável. E se a gente olha a nível Brasil, o que vai ser daqui 20 anos? A gente tem muito Uma receio. incógnita. Uma incógnita. Então, assim, querendo ou não, isso me pegou. Eu falei, poxa, é verdade. A maior herança que você pode deixar é você ter dado a chance para o teu filho de ser lá dentro, naquele país, o que ele bem quiser. Um país de dimensões muito maiores do que a nossa, né, com muito mais estabilidade, etc. Né? Então, isso me pegou muito nessa viagem. Sim. Né? E o tempo, né, que a gente vai conseguir ter com as nossas famílias, né? Então, tempo de qualidade, chegar mais cedo do trabalho, podendo Nossa. aproveitar os filhos. Fala porque o André também trabalha, tem dias que ele nem dorme em casa, né? Faz plantão, quarta-feira chega tarde em casa, e na quinta já fica o dia inteiro fora, faz plantão, só volta na sexta. E teve, até esses dias, a Maria Luísa sentiu bastante, né? As crianças sentem, né? Então, tô com saudade do papai, quero brincar com o papai. E daqui... E aí eu só falo, papai tá trabalhando, entendeu? E a gente tem que falar o quê, né, cara? O papai tá trabalhando, o papai tá estudando, né? É grande coisa, então, assim, eu acho que esse tempo que a gente vai conseguir ter de qualidade com a nossa família, o que a gente vai poder proporcionar, as experiências que a gente vai poder proporcionar, nada paga isso. Porque aqui, assim, a cada ano que passa, parece que a gente tem que trabalhar mais para poder manter um certo padrão de vida, de conforto para a família. Sim. Não é que ninguém vive luxo, eu não vivo luxo, nem a Júlia, sabe? Mas pra gente manter uma relação de conforto, dar uma boa escola pro filho, né, ter um pouco de lazer, a gente tá trabalhando muito cada ano mais. E quando a gente pega, por exemplo, uma rotina de trabalho do dentista normal nos Estados Unidos, vamos falar de um clínico geral aqui, é uma rotina de segunda a quinta, das 8 às 5 da tarde. É bem menor. Né? Então, assim, você tem tempo para você viver. Então, aqui a gente está sem esse tempo, né, de viver, porque a gente tem que trabalhar incansavelmente, o profissional autônomo, todas as pessoas, para poder ir mantendo uma condição de vida, assim, de anos passados, né? Porque a gente tem uma questão econômica muito complexa aqui, né? E a gente vê que lá isso não existe. Então, assim, você tem mais tempo para você se dedicar à família, a lazer, a cuidar da tua vida também. Sim. Né? Assim, a gente não tem tempo. Saúde, né? Então, acho que a maioria das pessoas que têm família, têm filhos, entendem isso, estão imigrando, acho que por conta disso, né? Assim, acho que por causa da família. O perfil é todos muito próximo. Os nossos alunos, né? assim, as pessoas que a gente conversa, o problema não é a estabilidade financeira, não é o sucesso da profissão, né? É mais por questão dos filhos, pela família, ter mais qualidade de vida, mais segurança, mais tranquilidade, né? Você saber que a Carla vai sair na rua e tá tudo bem, dificilmente alguma coisa vai acontecer, né? Sim. Então, acho que é isso. É muito diferente, né? E é isso, pessoal, a gente tá chegando aqui ao final, né? Temos aqui alguns minutinhos, gente, a gente vai conversando, tem nem passa a hora voa. E queria que o Sérgio e a Carla deixassem aí um recado pessoal e depois aqui a Júlia, né, dá para deixar um recado aí para os nossos alunos, futuros alunos, porque nós temos uma turma em andamento aí que vai fazer prova agosto, setembro, e eu acho que ouvir esse bate-papo aqui é muito importante, né, porque... Eu passei por tudo, né? Vocês passaram. E tem um momento do processo que é cansativo, e a gente fica... Exaustivo. Então, assim, você ouvir uma pessoa como o Sérgio, que passou, que teve toda essa experiência, é muito importante. Sim. Então, por favor, Sérgio... alguns alunos que depois do seu depoimento, Sérgio, acho que eu não te falei, me mandaram mensagem e falaram assim, nossa, eu amei ouvir a história do Sérgio, que legal. Da Fabi também, mas principalmente do Sérgio, que foi o último ali que deu o relato pra gente, né? E ela essa aluna uma das alunas, né, falou assim, eu tô fazendo exatamente o que ele fazia, o que ele falou pra fazer. Tô fazendo bootcamp todo dia, tô revisando a matéria, tô fazendo exatamente o que ele falou, porque eu quero chegar lá, assim. Sim. O que eu tenho para falar para quem vai estar fazendo o curso, ainda vai fazer a prova, ou aqueles que ainda têm o sonho de fazer essa revalidação, fazer essa prova, é que exige dedicação. Você tem que tirar um tempo mesmo, abdicar de certas coisas prazerosas da vida para se dedicar ao estudo. E assim, é um sonho que é palpável, basta você querer. Então, a recomendação que eu falo é assim, faça o curso, estude, acompanhe as aulas, siga
na íntegra o que os professores falam. Uhum. Porque, assim, se ele já fizer a prova e deu certo, por que você não? Que nem o que a Júlia falou, a aluna do outro curso, do depoimento que eu fiz, ela tá seguindo, não que eu seja o perfeito, o ideal, mas, assim, eu segui alguém. E deu certo. Agora, eu transmitindo essa mensagem, o que eu fiz e deu certo, outras pessoas seguirem, eu acho que isso é muito válido e muito importante. E graças a vocês, né? Que vocês que dão o caminho, né? Vocês que deram o caminho, eu acho isso de suma importância, seguir na risca o que vocês falam, as orientações, no dia de prova, tudo. E o mais importante, a ansiedade vai bater, o cansaço vai bater, mas não pode perder o foco. As mensagens que no dia de prova eu sempre falo, mantenha calma e foco. Acho que isso é a coisa mais importante que tem. O conhecimento todo mundo já adquiriu. Então você precisa pôr em prática esse conhecimento na hora da prova. A prova não é um bicho de 7 cabeças, é altamente fácil de resolver, né? Com o conhecimento, com a bagagem que você tem. Não adianta você querer fazer a prova por fazer, achando que tem 20 anos de odontologia de formação, que vai conseguir passar. Pode conseguir, numa sorte, porque a prova é múltipla escolha, você está naquele dia de... Iluminado. E deu sorte. Mas só sorte não consegue fazer essa prova. Então precisa de dedicação, estudo e seguir as aulas e o curso. Então aqueles alunos que ainda vão fazer agora a prova em julho, agosto, que estão na outra turma, ou aqueles que têm interesse, o ideal, fazer o curso, assistir as aulas, seguir a dica dos professores para ter um sucesso lá na frente. São 5 meses de dedicação, mas que depois que vem a aprovação, você não sabe a emoção que é você... Ler aquela palavrinha, a hora que ela tocou a campainha, eu abri a porta e dar a notícia para ela. Foi sim, um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu imagino. Gente, é muito legal ouvir a história de vocês dois. Eu queria agradecer. De qualquer maneira, eu acho que a dica que eu posso dar aqui, que eu não sou dentista. Mas você viu de fora tudo acontecer. Mas assim, eu acho que o planejamento familiar, né? Eu acho que se você tem um marido, se você tem esposa, eu acho que a decisão de revalidar o diploma tem que estar em conjunto com o caminho também de imigração, né? O caminho do visto. Acho que se vocês estão resolvendo fazer o curso, fazer a prova, acho que também vai atrás de um advogado de imigração, vai entender o processo, ver o que se encaixa com você, porque eu acho que o caminho tem que andar junto. Sim. E a família tem que decidir isso juntas, né? Acho que se um querer e o outro não dá certo. Né? Então, acho que base familiar vai fazer toda a diferença. E como faz? Ter o suporte, saber que muitas vezes tem que ficar com o Arthur, cuidar dele. Segurar a onda isso, toda. Né? Eu quero brincar, não pode brincar que o papai está estudando. Acho que essa é uma coisa muito importante. Só tenho a agradecer. Obrigado. A gente que agradece, né, a confiança de você, né, ter entrado no curso. Dedicação. A sua dedicação, todo passo a passo, né, que a gente deu e você seguiu à risca. Eu e o André, a gente sempre conversava, a gente sempre conversa sobre os alunos, então você era um dos alunos que a gente tinha muita tranquilidade, sabia que ia alcançar o resultado, né, e acho que a maior mensagem que eles estão deixando é justamente essa, né, ter o apoio familiar é importante, mas você se dedicar a fazer a sua parte, funciona, né, então não adianta só assistir a aula por assistir, tem que se dedicar, tem que sentar na cadeira, estudar. E é possível, né? É muito possível. Então, o inglês não é um problema, você ter 25 anos de formado não é um problema, porque se você se dedicar, você consegue chegar lá, assim como você chegou um dia aqui no Brasil, né? É isso. Então, acho que é isso. Acho que para quem tem dúvida, tá com medo por questões familiares, questões em inglês, o Sérgio é a maior prova de que funciona, de que é possível chegar, sentar, estudar e ter o PES, né? Ter o tão sonhado PES. Parabéns, Sérgio. Nós temos muito orgulho de você, da sua trajetória, de vocês como casal também, né? Porque um sem o outro, com certeza, isso talvez não funcionasse da mesma forma, né? E eu imagino que a Carla deve estar morrendo de orgulho, né? Pra todo mundo. Então, parabéns. Obrigada. É isso aí. E assim, o Sérgio falou um dos momentos mais felizes da nossa vida, e sem dúvida, é porque eu também senti a mesma coisa quando foi aprovado. E até hoje eu falo assim, graças a Deus a gente realizou boas coisas profissionalmente,
Mas acho que nada se chegou perto da aprovação no É. board para mim, né? Foi uma das Apesar maiores de ter feito realizações muita coisa assim profissionais legal, nossas, mas é. profissionalmente para mim eu sinto uma realização enorme ter feito isso, né? Não só pela aprovação, mas assim tudo que essa prova abre de janela de E oportunidade que representa, no lugar onde né? a gente O quer que viver, representa. né? E criar a nossa família, né? Então, Sérgio, parabéns. A gente encontrou o Sérgio pela primeira vez depois de aprovado Depois da agora. Então, A gente encontrou antes da prova e agora, finalmente, depois de aprovado. parabéns, Sérgio, você merece, né? Por toda a dedicação. A gente sabia desde o começo que o Sérgio ia passar a questão de tempo. Acho que quando a gente achou tua prova lá no primeiro dia de prova e a gente passou para você e com seus dados, eu falei assim, Júlia, deixa o Sérgio. Ele tá tranquilo, tá calmo, nem precisa mais mandar mensagem. No final da prova a gente conversa. Ele já tá lá com o arquivo, depois da A prova a gente Cláudia até conversa. perguntou, né? Cadê Então, o Sérgio? não, eu falei, gente, ele tá a gente- tranquilo. eu falei, Relaxa, a gente já falou esquece o pro Sérgio agora. Mas alguém esquece porque tá tudo bem, né? Então, parabéns, Sérgio, parabéns, Carla, por toda essa, né, Obrigada. essa trajetória, né? Ainda tem muitas coisas boas para Sim, viver lá. com E se Deus certeza. quiser, a gente vai estar Daí a gente junto. vai estar juntos, sim, isso que eu ia Eu falei, nós vamos construir um condomínio. né? Vamos, Alunos Agora da ela- América Connection. É o condomínio América vamos Connect. né? morar juntos. Mas é ali muito bom a próximos. gente criar também essa comunidade, né? Sim, Pessoas isso é boas, importante. pessoas que a gente pode Tem um contar, pessoas suporte, sim, né? onde a de- gente vai ter uma rede de amigos, de família e Que se tornam também uma rede de com apoio. certeza, sim, né? Um Então apoio assim, Nas é o dificuldades, Sérgio, não é só nas é a alegrias, Fabi, não, né? né? Todo mundo que está sendo aprovado aí, que vai chegar num ponto final que tá Sim. lá ali e a gente tá, se Deus quiser, comemorando muitas Com coisas certeza, juntos. é Então, isso. pessoal, muito Valeu. obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com o Sérgio, a conversa passou voando aqui, a gente Oh, nem já. sentiu o tempo. Então, obrigado a todos os seguidores, amigos, alunos, e vamos para cima, é possível, vamos ter o PES, o tão sonhado PES, e obrigado a todos, um grande abraço. Valeu, Obrigada. um abraço. Tchau, tchau.